Bom dia a todos os presentes aqui, aos que estão nos acompanhando, né, online. Quero mais uma vez agradecer a confiança do querido amigo Fábio, de de me colocar como coordenador aqui na direção dos trabalhos do professor Lorenzo. É o segundo ano que estou junto, a segunda edição, não é o segundo ano, né? A segunda edição, para mim, é um prazer, né? E uma honra, porque estar num evento numa universidade, co-coordenando um evento numa universidade que esse ano está completando 806 anos, é um privilégio, né? E quero também cumprimentar, assim, de modo especial, o querido colega Sérgio, que está aqui, que eu tive a satisfação de encontrá-lo aqui, embora estejamos trabalhando no mesmo prédio, né? Por conta dos trabalhos híbridos, né? Às vezes eu estou, às vezes ele não está, e tenho muitos. Nesse último ano fui muito a Brasília, então tive o privilégio de encontrá-lo aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui hoje com trabalhos, serão apresentados comunicações, trabalhos que depois virarão artigos, e alguns já com artigos já encaminhados, sobre direito penal e criminologia. Falando aqui, eu acho que todos são portugueses, mas se não, direito penal e criminologia. É, o primeiro a apresentar seria o Guilherme e o Jorge da Unicristos, então nós vamos inverter a ordem, já que eles não estão presentes, e vou passar a palavra, então, ao querido colega Sérgio Lauria Ferreira, que ele está fazendo um pós-graduação em estrito sensu, mestrado em Orlando, nos Estados Unidos, e está aqui conosco e vai falar sobre a eficácia e ineficácia, é uma pergunta, né, se é eficácia ou ineficácia, da Lei 12.850 de 2013, quanto aos benefícios concedidos à colaboração premiada. É um assunto extremamente atual, né? E eu vou passar a palavra para o querido colega e amigo que conhece muito esse tema, tanto no âmbito teórico quanto em questões práticas. Está com a palavra, Sérgio, pelo período de 10 minutos. Muito bem, vamos lá. Cumprimento aos queridíssimos Fábio e Zélia, dois amigos, eu tenho como amigos. Cumprimento aos presentes aqui, presencial, e aos colegas que também dividem comigo, né, essa sala, o Guilherme, que ainda não está, a Lara, a Larissa, Marco Aurélio, Tatiane, Ana Paula e o Hermínio, né? Boa apresentação para vocês. Bom, eu vou direto ao assunto. O assunto, ele envolve a eficiência ou ineficiência dessa lei 12.850 de 2013. Essa lei trata basicamente da delação ou colaboração premiada. E quando você fala esse nome, você liga logo a um nome chamado Lava Jato. Esse instituto ele permitiu que houvesse no Brasil essa operação e que, digamos, descobriu uma série de crimes e que foram levados à justiça. É, e do ponto de vista criminal, nós sabemos que a Lava Jato não surtiu os efeitos desejados, não é? Apesar do grande volume de informações por meio desse Instituto da Colaboração que se obteve, eles não resultaram numa condenação satisfatória daqueles envolvidos. Motivos para isso, nós sabemos que muitos elencaram, primeiro, motivos políticos. Há até uma obra do Fábio Kerker e da Marjorie Blaroni, que fala a política no banco dos réus, Lava Jato e a erosão da democracia no Brasil. Ele trata especificamente do fator político que interveio nesse processo e transformou a Lava Jato em algo, e reduziu a Lava Jato em algo sem importância. Toda vez que acontece um desastre ou um acidente, nós procuramos as causas, se foram humanas ou não humanas, se decorreu da imperícia do operador ou
do defeito da máquina. Esse meu artigo, ele procura saber e investigar se essa causa foi do defeito da máquina. A máquina aqui é a Lei 12.850, de 2013, que trata do Instituto da Colaboração. O que acontece? Para saber a eficiência de uma lei, um bom instrumento é a análise econômica dessa lei. O princípio da teoria econômica do crime e da pena é que você não pode, ou o crime é uma conduta que deve ser tipificada de acordo com a gravidade ou mal que ele causa à sociedade, e, ao mesmo tempo, punida de acordo com o bem que isto faça à sociedade. É bastante frio esse conceito e objetivo. No caso da colaboração, você pode tomar esse princípio como aquele que prestar informações bastante importantes, ele merece ser beneficiado com um benefício também importante. E essa função se estabelece. O problema é que, no caso dos crimes cometidos por organização criminosa, esses crimes são cometidos por mais de uma pessoa. E começa a complicar a situação, porque se fosse uma pessoa, você aplicaria esse princípio. No caso de mais de uma pessoa, vai começar a haver uma interação entre elas. E essa interação, de acordo com a cumplicidade deles, vai gerar aquilo que nós chamamos de um pacto de silêncio. É óbvio que eles vão entrar num pacto de silêncio para que não seja descoberto o que eles fizeram. A Ormetá se chama em relação à máfia, por exemplo. Quebrar essa interação é o grande desafio. A forma mais inteligente, digamos, e econômica para isso é chamá-los a um jogo chamado jogo de estratégias. Esse jogo, ele é estudado pela teoria dos jogos e ele basicamente segue dois princípios. Cada jogador vai definir a sua estratégia de acordo com a estratégia do outro. Mas não só isso, ele vai também querer que a sua estratégia influa na estratégia do outro. Isso torna um nível de complexidade muito grande para você controlar essa interação e quebrá-la. Daí a necessidade dos modelos. O artigo se baseou em dois modelos. O modelo do dilema dos prisioneiros, que a maioria das pessoas conhece, e o modelo de Cournot. O dilema dos prisioneiros é um modelo muito conhecido, né? O do Cournot não tanto. Ele foi inventado, foi criado por um matemático em 1951 chamado Albert Tucker, e ele é paradigmático e cria uma situação em que a polícia, uma das suas versões, prende dois suspeitos de furto a uma joalheria e, não tendo tantas provas, deixa-os isolados e começa a fazer uma proposta a eles. Se ele confessar, a pena dele será de 1 ano, por exemplo. Mas se o outro comparsa dele não fizer, será de 10 anos. E vice-versa. Se ele não confessar e o outro confessar, ele pega uma pena de 10 e o outro de 1. Agora, se ambos confessarem, eles pegam uma pena de 5. E se eles não confessarem nenhum? Aí eles pegam uma pena de 1. Qual é a situação? Ele não sabe se o outro vai ceder à pressão e vai confessar. E se ele não confessar, ele vai ficar, dependendo dessa estratégia do outro, pegar uma pena de 10. O que prevalece nesse modelo é o chamado equilíbrio Cournot-Nash. Eu vou explicar. Não é aquela situação que nós conhecemos em economia, da situação do ótimo de Pareto, ou seja, é uma situação em que os dois, a situação é tão boa para eles que você não pode melhorar de um sem piorar do outro, e sim o do Cournot-Nash, ou seja, é você maximizar o pior dos resultados, é o quanto você pode diminuir o risco
No caso do princípio do Cournot-Nash, é ele confessar. O Nash, em 1954, descobriu esse equilíbrio, dizendo: olha, o único equilíbrio para o dilema dos prisioneiros é trair e trair. Eles confessam, pegam uma pena de 5 anos e pronto. O Agostinho Cournot, que eu trago aqui, ele também descobriu isso, só que mais de 100 anos atrás. Na França, ele era um matemático, filósofo e economista. Ele, analisando o duopólio de duas empresas, e ele descobriu também que havia a possibilidade de você fazer com que elas produzissem 2/3 e não a metade dentro desse modelo de equilíbrio, digamos, do evitar o mal maior. O que é que nós podemos aprender disso? É que qualquer sistema de colaboração ele tem que prever utilidades que possam ser maximizadas. E, ao mesmo tempo, ele tem que prever uma iteração entre as variáveis que possa fazer com que o resultado seja maior do que aqueles que cada um queira. A Lei 12.850, ela é uma boa lei. Ela traz, primeiro, uma relação de benefícios que podem ser concedidos e também uma relação de informações que podem ser obtidas. Entre os benefícios, você tem o perdão judicial, a diminuição de 2/3 da pena, até 2/3 da pena, a possibilidade de substituir uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a possibilidade de não oferecimento da denúncia, a possibilidade de reduzir a pena até a metade depois da sentença ou até de progressão do regime de execução da pena, mesmo sem os requisitos. Desde que você nas informações, diga algo sobre a coautoria, você possibilite se conhecer a estrutura hierárquica da organização, ou então você possibilite a recuperação do produto do crime, ou então você possibilite a prevenção de novos crimes, ele informa como a quadrilha vai atuar, ou então você possibilite a localização da vítima. A lei, olhando externamente, ela parece é, um bom instrumento para a colaboração. O problema é que ela não faz uma interação entre essas variáveis. Ela apenas diz isso. E quem é que faz a interação entre as variáveis? Quem estiver à frente da negociação, ou o procurador da República, ou o promotor, ou o delegado de polícia. Dependendo da generosidade de cada um, o que vai acontecer é que um vai julgar que aquela informação é tão importante e mereça X de benefício, e o outro, na mesma informação, ele pode julgar que ela merece 2x de benefício. Isso, quando a gente aprende matemática, nós sabemos que uma função, a relação funcional entre duas variáveis, só pode ter quantos resultados? Um resultado. Quando você tem a possibilidade de ter uma informação sendo premiada de forma diversa, você causa o quê? A disfuncionalidade do sistema. Essa disfuncionalidade, entrando no aspecto jurídico, ela causa uma vulnerabilidade nesse sistema, porque, no caso, esse sistema vai ferir o princípio da igualdade, da moralidade e até da legalidade. Se vocês lembrarem, na Lava Jato foi concedido perdão judicial para chefe de quadrilha. E a lei proíbe. E aí a discricionariedade era tanta que a autoridade que concedeu, disse assim: mas eu não achava que ele era tão chefe assim. Mas ele era o dono da empresa. E os critérios objetivos vão ficando de lado. Esse é o
problema. O sistema vai ficando vulnerável e vai ficando sujeito a ser corrompido. E quem disse isso? Quem disse isso foi Niklas Luhmann, no seu Direito e Sociedade. Não é? Ele fala uma coisa mais interessante ainda. Ele diz que quando aqueles sistemas jurídicos autopoéticos que criam a si mesmo, eles não só criam a si mesmo, eles criam a própria expectativa. E mesmo quando essas expectativas não são satisfeitas, eles continuam criando a si mesmo e as próprias expectativas. Se você for ver a Lava Jato, hoje paira uma nuvem de desesperança na Lava Jato, não é verdade? Isso é a prova de que a Lava Jato não estava baseada num sistema autopoético. Aí você diz, esse é o fim da história? Parece. Você está concluindo, Sérgio? Já estou concluindo. Um minuto. Mas nós podemos ter um epílogo para essa história. Vocês mesmos já devem ter ouvido que, quando se fala em Lava Jato, você diz: os políticos venceram. Eu respondo a isso dizendo: venceram porque não teve jogo. Porque se tivesse jogo, o que ia acontecer? Não era o ótimo de Pareto que ia imperar, e sim o equilíbrio por Nash, em que eles iriam ter que maximizar o pior resultado. Mais ou menos aquilo que fala Gadamer sobre o jogo. Num jogo, não existe vencedores. O único vencedor de um jogo é o jogo. Obrigado. Sérgio, obrigada. Parabenizo a exposição e quem está acompanhando percebe a importância da teoria. Ele é sobre a análise da teoria dos jogos, demonstrou os equívocos e não deixa de falar um pouco, embora no âmbito do Ministério Público, da polícia, daquilo que eu falava ontem do subjetivismo, porque o ativismo nada mais é do que o subjetivismo aplicado. E o quanto isso, no Estado de Direito, eu acho que tem que ser repensado urgentemente. Parabenizo o colega. Eu até deixei passar um pouquinho aqui, porque acho que todos nós estávamos acompanhando e achando muito interessante, mas eu estou nessa função e tenho que policiar, né? Senão o Fábio vai me policiar aqui. Eu vi que o Guilherme e o Jorge Rocha não entraram ainda, então eu vou passar a palavra. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver uma coisa. A Lara não está presente ainda. A Lara estava Estava? agora há pouco. Botando participantes ali. Olá, bom dia. Tá, sim. Então, desculpa. Então, eu vou passar a palavra à Lara Sanabria Viana, que é do Centro Universitário João Pessoa, do Brasil, e vai expor o trabalho Os Desafios da Dogmática Processual Penal como instrumento de política criminal no combate ao crime organizado e a reorientação sistemática das garantias fundamentais. Lara está com a palavra. Desculpa, Lara, porque eu botei aqui no chat e como não tem o teu nome assim embaixo. Completo, né? Tá? Está com a palavra. Muito obrigada. Eu quero mencionar aqui que no Brasil, antes das 6, né? Então, parabéns a todos que madrugaram para estar aqui compartilhando suas pesquisas. Está com a palavra, Lara. Muito obrigada mais uma vez a todos. Bom dia. Creio que não é necessário, né, utilizar o idioma espanhol. Boa tarde para os que estão aí na Espanha. Minha pesquisa, ela tem uma interação com o trabalho anteriormente apresentado. Eu trato exatamente dos desafios, né, da nossa dogmática processual penal tradicional, ou seja, claro que aqui eu fiz o estudo baseado somente no direito processual penal brasileiro, e a temática, não sei se todos conseguem ver o material, o slide, estão Sim, conseguindo estamos ver? acompanhando, sim. Sim, Lara.
Pronto, perfeito. Então, a minha investigação, ela tem, né, como objetivo primário o estudo, né, da relação da política criminal e o crescimento exponencial do crime organizado, sobretudo a criminalidade econômica, os crimes de colarinho branco, especialmente os crimes, né, praticados contra a administração pública, como corrupção, peculato, incluindo também crimes eleitorais conexos, como é o caso do Caixa 2, né, que é exatamente a falsidade ideológica eleitoral, no sentido de agarinhar recursos econômicos para a manutenção de sistemas corruptos, né? Nós sabemos que o crime organizado em 2021 representou no Brasil 4% do nosso PIB, né? Em uma escala global, o lucro chega a 2 trilhões de dólares. Ou seja, cada vez mais é necessário que o Estado, né, empreenda esforços mais efetivos no combate a essa criminalidade organizada. Outro ponto que eu destaco aqui é exatamente a atuação das instâncias formais de controle, o Ministério Público, a polícia, e eu destaco aqui um fenômeno que eu investiguei, eu sou servidora pública aqui do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, e eu identifiquei o que nós chamamos de maxi processos, né? Que são inerentes a grandes operações como a Lava Jato, que já foi referenciada aqui, e no meu estado, uma operação também muito conhecida, chamada Operação Calvário, que inclusive teve desdobramentos em outros estados, como Rio de Janeiro, Santa Catarina e aqui o estado da Paraíba, que é onde eu resido. Nessa perspectiva, o que é que eu observei da minha atuação funcional? A questão do overcharging, ou seja, imputações extremamente excessivas e muito genéricas por parte do Ministério Público, o compartilhamento do mesmo lastro probatório através de PIC, só para que vocês tenham um pouco de conhecimento, todo o lastro probatório ele é baseado, né, em delações premiadas, né? A dificuldade de produção de prova, no sentido porque há uma utilização exacerbada, né, de prova digital, e nós sabemos que é uma prova que não oferece, né, 100% de segurança. E a gente pode entender o overcharging como uma conduta que viola o Estado Democrático de Direito, né? Que não tem como uma função precípua a salvaguarda das garantias fundamentais dos acusados, né? Outro ponto que eu vou destacar aqui, interessante, é exatamente os desafios da própria dogmática, ou seja, a minha fala é muito pertinente em relação ao trabalho anterior, né? Por quê? Porque eu destaco problemas de aplicação da própria lei, né, 12.850 de 2003, que trata no Brasil de maneira mais detalhada acerca do crime organizado. O Max Processo é um fenômeno novo, né? Já existe em outros países europeus, sobretudo na Itália, em razão da Operação Manilipe, né? Que seria exatamente o combate, né, à máfia italiana. E a gente percebe que esses processos, nós chamamos aqui comumente de processos de operação, como Lava Jato, a Calvário, que eu estou fazendo referência, Checkmate, também é outra operação conhecida aqui em meu estado, nós temos uma pluralidade, né, de sujeitos processuais, ou seja, há uma dificuldade de gestão desses processos, né? Chegamos aí a ter, em média, 30, 40 denunciados. Então, isso vai nos remeter a separações, a cisões de feitos. Só que temos um problema emblemático aqui, que é a questão das delações. Então, se eu tenho um lastro probatório baseado em delações premiadas, eu não posso desmembrar esse processo, sob pena de incorrer em nulidades, porque nós sabemos muito bem que quando há delação, o delatado ele tem o direito de se manifestar após o delator. Então, eu tive que aplicar aqui em um desses processos exatamente o remembramento de feito, que é algo assim incomum, e não há previsão no nosso Código de Processo Penal, né? Outro ponto que nós identificamos aqui de dificuldade, né, de manuseio nesses processos é também em relação à controvérsia. Será que o mais correto seria aglutinar essas ações? Porque, geralmente, o Ministério Público eles têm uma prática no fatiamento das denúncias.
que é justamente para diminuir o volume desses processos, diminuir a imputação dos sujeitos processuais e facilitar um pouco essa gestão. Mas muitas vezes isso é um fator complicador, né? Pela própria dificuldade de compreensão do magistrado, a impressão de repetição de imputação. Então, em alguns casos, os instrumentos tradicionais de conexão e competência não são suficientes para determinar qual seria o juízo natural, o juízo competente. Mais adiante, eu destaco aqui exatamente uma grande influência dos tribunais superiores, porque geralmente nós estamos lidando com sujeitos processuais que possuem muitos recursos econômicos, então eles estão constantemente, né, buscando a via recursal perante os tribunais superiores, e o que é que a gente percebe? É que os tribunais superiores têm uma tendência de fazer uma análise perfunctória e muitas vezes pelo fato de ter menção a algum elemento, né, que denote uma prática de crime eleitoral, mas que não é o objeto da ação penal, isso já para o STF, conforme eu mostro aqui, esse recurso especial que foi julgado, aqui no caso foi do TSE, eles entendem que o juízo competente seria mesmo a justiça especializada, a justiça eleitoral. Então, no nosso caso aqui, nós tivemos uma discussão muito forte em relação a isso. A Justiça Estadual, ela entendeu em vários momentos que ela seria competente para julgar esses casos que tratavam de corrupção, peculato, formação de organização criminosa, de pessoas que exerceram, né, cargos políticos importantes, como cargo de gestor público, governador do estado, secretários de estado. Então, o que é que a gente percebe? Essa ação ela tramitou durante muitos anos, a gente tem aí ações de 2019, alguns processos foram julgados, mas agora esses processos eles foram remetidos à instância eleitoral e há um risco muito sério, né, de prescrição, porque aqui a gente está tratando de fatos que ocorreram em 2011, 2012. Então, o que é que eu destaco aqui na minha pesquisa? As dificuldades, né, no que tange a esses processos, que não são processos tradicionais, no que tange à gestão processual. Os tribunais, em regra, não têm estrutura para tratar desses processos, o que leva a uma morosidade processual, o risco de prescrição e, muitas vezes, discussões a respeito do juízo natural, ou do juiz natural. Também identifiquei um grave risco de violações a garantias fundamentais, porque são processos que são muito tendentes a gerar nulidades, né? E questionamentos quanto ao contexto probatório, a serenidade, a prova-achada. Então, essa experiência, esses casos práticos, que foi a experiência da Lava Jato, a experiência que hoje eu estou relatando da Operação Cavalho aqui no meu estado, entre outras operações semelhantes ao longo do Brasil, realmente revelaram um grande desafio, né, que a nossa dogmática tradicional não vem abarcando essas questões. Então, qual é o intuito da minha pesquisa? Identificar essa problemática e propor soluções, como a previsão legal, né, de instrumentos que possam, de fato, facilitar essa gestão e, principalmente, estabelecer uma forma como proteção do estado probatório dos acusados, para salvaguardar o próprio Estado Democrático de Direito, porque a forma ela é essencial para o Estado Democrático de Direito, para que se evite subjetividade, como foi tratado hoje pela manhã, para que também não se possa incorrer em ilegalidades, nulidades. Então, basicamente, essa minha experiência profissional, ela resultou nesta pesquisa. Identifiquei que não há muita literatura no Brasil a respeito do tema, principalmente quando se trata dos chamados maxi processos, ou na tradução para o inglês, Concluindo, mega trials. você está concluindo, Lara? Estou, muito obrigada. Então, a proposta é exatamente essa, né? Trazer aqui uma provocação para que os demais investigadores que tenham interesse ou queiram trocar informação, vou deixar aqui meu contato posteriormente, para que a gente repense, né, soluções, proposituras e principalmente pensar, né, modos de aplicação de gestão processual que nos garantam realmente a defesa do Estado Democrático de Direito.
Muito obrigada a todos e posteriormente me coloco à disposição. Nós que agradecemos, Laura. Nessa função eu tenho que lembrado, porque 10 minutos eu comentava aqui que 10 minutos voa, né? Mas é Verdade. interessante porque os trabalhos se encaixaram, né? Falando Bem, sobre aspectos do mesmo objeto, aspectos diferentes do mesmo objeto. Parabenizo a tua exposição, agradeço por compartilhar essa pesquisa que é também como a do Sérgio, né, que antecedeu, teórico-prática. Eu sempre acho interessante essa perspectiva na pesquisa acadêmica. Parabéns, eu vou passar a palavra agora. Eu percebi aqui pelos presentes que a Larissa e o Jorge não estão. O pessoal do Unicristos, eu acho que está confundindo horário, talvez alguma coisa assim. Mas vamos ver, eu estou então fazendo aqui, passando para os presentes, e agora eu vou passar a palavra, então, ao Marco Aurélio Moura dos Santos, que é da minha universidade, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fico muito feliz de vê-lo aqui, Marco. Eu passo a palavra pelo tempo de 10 minutos para expor sobre a contribuição do conceito de crimes internacionais para o projeto de justiça de transição no direito internacional. Está com a palavra pelo tempo de 10 minutos, Marco. Sim. Bom dia a todos. Espero que me Está ouçam muito bem. bem. Está bom. Tá ok. Ok. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Ainda não está compartilhando, Marco. Espero que estejam visualizando. Agora sim, Ok? agora sim. Ok. Bem, o meu artigo. Sabe o que está aparecendo é a tua tela do computador. Tu ainda não abriu o, Agora sim? o arquivo. Ainda não. Continua com a tela do computador. Parece que tu quer abrir um arquivo, mas eles não está aberto. Quem sabe descompartilha e compartilha novamente. Ok. E se não, você abre para ti e fala, assim, tenta. Vamos ver agora. Acho que agora sim. Sim, agora sim. Tá. Ok. Gente, é da Muito pessoa. bem, então a questão aqui desse artigo é estabelecer uma relação de contribuição do conceito de crimes internacionais, né? Então, genocídio, crimes contra a humanidade e os crimes de guerra, e esse projeto também no direito internacional denominado justiça de transição. Então, aqui a justiça de transição, de certa forma, ela começa como um projeto para uma restauração pós-conflito, né? Então, e estabelecendo por regimes democráticos aqui um retorno a uma certa estabilidade e uma tentativa de reconciliação da sociedade. Então, há mecanismos, por vezes judiciais e também não judiciais, políticos, para esse restabelecimento de paz social que se perdeu durante conflitos armados, ainda conflitos relacionados à questão de estados totalitários e também de violências em larga escala, né? Esse mecanismo tende a facilitar, ou tem o objetivo de facilitar essa mudança de um Estado autoritário para um regime democrático que respeite aí a questão dos direitos humanos. Há inúmeras questões, como responsabilização dos acusados, né? No direito internacional, isso é relativamente novo. Após períodos de grande conflito, quer de conflitos armados, quer a questão que envolve estados totalitários com graves violações de direitos humanos, a responsabilização ficava um pouco a dever. Então, de certa forma, criminal ou ainda de forma institucional, essa responsabilização é algo novo no direito internacional e a conceituação desses crimes se dá principalmente nesse pós-guerra, tá? Com o objetivo de também evitar uma repetição dessas graves violações de direitos humanos. O relatório do Conselho de Segurança da ONU, em 2004, estabeleceu aí alguns conceitos, enfim, alguns objetivos e alguns elementos para caracterizar esse processo de justiça de transição, né?
E esses objetivos podem, como eu disse, pode se dar por mecanismos judiciais, às vezes não judiciais. Então, primeiro, enfrentar o legado de violência em massa do passado e atribuir responsabilidades. Essas responsabilidades podem ser penais ou não. Garantir a efetividade do direito à memória, é verdade, isso aí muito pelo estabelecimento de comissões da verdade. Fortalecer as instituições com valores democráticos e de participação, de inclusão de direitos humanos e garantir a não repetição dessas atrocidades por um processo assim dissuasório, vamos assim dizer, né? Há três ciclos identificáveis para a justiça de transição. Veja que a justiça de transição ela é um projeto do direito internacional, mas ela é um projeto de contribuição acadêmica. Então, essa definição da contribuição acadêmica e a definição do que é justiça de transição é uma organização que se deve aí à academia. Há um primeiro ciclo, com o fim da Segunda Guerra e o julgamento de Nuremberg. Nuremberg, apesar de todos os problemas, vamos assim dizer, todas as críticas ligadas a uma parcialidade, a um juízo até de exceção, tem uma contribuição enorme para a definição desses crimes internacionais. Aí os crimes contra a paz, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. Há um segundo ciclo da justiça de transição, de 1970, a década de 1970 e a 1990, com um processo de redemocratização em alguns países. No leste europeu, com a queda, vamos chamar, da cortina de ferro, na África, em especial na África do Sul, na Ásia, países como Timor-Leste, por exemplo, e na América Latina, com foco aí em pacificação nacional, reconciliação com a adoção de leis de anistia, algo também criticado nesse processo de transição. E num terceiro ciclo, com o fim do século XX, avançando aí até os dias atuais, com uma internacionalização e uma globalização de direitos humanos. A criação de tribunais internacionais, Ruanda e Iugoslávia, a questão aqui das resoluções da ONU, e o estabelecimento do Tribunal Penal internacional. Alguns antecedentes históricos anteriores, e aqui eu destaco a questão dos crimes contra a humanidade. Então, essa questão da definição do que são crimes contra a humanidade contribui para esse processo do estabelecimento de um conceito de justiça de transição. No século XV, há um julgamento em que menciona crimes contra a população, o julgamento de Peter von Hagenbach. Isso acontece aí no contexto Europa, né? A Declaração de São Petersburgo, de 1868, coloca a proibição de balas explosivas em referência às leis de humanidade. O Código Liber, aí aplicado à Guerra Civil Americana, estabelece os limites e os costumes de guerra para soldados norte-americanos. Esse conceito de leis da humanidade como graves violações à existência humana. A cláusula Marx, da primeira rodada das convenções de Genebra, no final do século XIX, sobre a questão dos usos e costumes de guerra, coloca o uso de leis de humanidade, de consciência pública para proteção de civis e beligerantes. O Tratado de Sèvres, depois da Primeira Guerra, estabelece aí um conceito de crimes contra a civilização e a humanidade, no contexto ali do genocídio armênio e da responsabilização do então governo otomano ou a dissolução do Império Turco-Otomano. O Tribunal Militar para Nuremberg tem uma contribuição enorme para o direito internacional, define crimes contra a humanidade como uma série de graves violações de direitos humanos, e aí assassinatos, extermínio, escravatura, deportação. Então, apesar de todas as críticas e problemas relacionados a Nuremberg, ele deixa um legado inegável, que se refere aí a crimes que não havia responsabilização e não tinham esse conceito de responsabilização após conflitos armados. A Alemanha faz um processo de transição, lembrando que o processo de transição é algo permanente, né? Depois do Estatuto do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, a questão da dissolução da Iugoslávia e todas aquelas graves violações de direitos humanos que ali aconteceram, e o Tribunal Penal para a Ruanda, né? Foco aqui na questão do genocídio. Também define e coloca aqui as questões taxativas sobre os crimes contra a humanidade e com alguma contribuição aí para essas graves violações. Vejam que os crimes contra a humanidade estão pautados também na questão da justiça de transição, porque envolve graves violações, tanto em larga escala quanto em grande crueldade. E essa responsabilização é importante para o estabelecimento de uma transição.
O Estatuto de Roma, em 1998, aí, que estabelece o Tribunal Penal Internacional, coloca os crimes contra a humanidade no contexto de graves né, ataques generalizados, sistemáticos contra as populações civis, conceito de crime contra a humanidade aí como qualquer ação humana que coloque em risco a humanidade na sua, vamos assim dizer, no seu conceito de mais abrangência. Os crimes contra a humanidade não se limitam a vítimas diretas, né, ou comunidades locais, são violações contra toda a humanidade, tanto na larga escala quanto né, na quantidade de pessoas envolvidas, mas também violações que chocam, de certa forma, esse contexto de existência da humanidade, né? Então, essa qualidade do ser humano, essas características que atacam a essência da pessoa e afetam a espécie humana. Outro fator importante que envolve a questão dos crimes contra a humanidade e a sua importância para a justiça de transição é o caráter cogente, imperativo, né, para todos os estados que têm esse contexto de graves violações de direitos humanos, de violência em grande escala, em especial durante períodos de estados totalitários, né, de autoritarismo, com ataques e com violações de direitos humanos. A questão que envolve também os crimes contra a humanidade e os crimes internacionais, e a importância para a justiça de transição, é a sua imprescritibilidade. O contexto de imprescritibilidade é importante para manter essa obrigação permanente dos Estados, numa justiça de transição, continuar na persecução penal. Então, vejam que há uma relação com o estabelecimento e o conceito desses crimes internacionais para a justiça de transição. Há outros crimes internacionais, como o genocídio e os crimes de guerra, mas em especial os crimes contra a humanidade estão muito relacionados a esse projeto de justiça de transição. Então vejam que há uma relação e há, sim, uma contribuição enorme. Não há uma definição específica para os crimes chamados internacionais, mas há elementos para classificar esses crimes internacionais. São aqueles estabelecidos em tratados, né? Então começam aí com Nuremberg e, basicamente, essa conduta tipificada em tratados depois é colocado como um princípio para o direito internacional. Então, tratados que tipificam condutas e que seriam, portanto, um denominador comum para os Estados. Importante para a justiça de transição, importante para o restabelecimento da paz e de um certo processo de reconciliação. A responsabilização aí está no norte, vamos assim dizer, do contexto de crimes internacionais. Aqui um pouco as minhas referências, né? Em especial a contribuição aqui da professora Ruth Teitel, que cria ali, na década de 90, o conceito de justiça de transição. Então, eu aqui não vou utilizar todo o meu tempo, Já e fico utilizou aberto. o tempo, Marco. Oi? Já utilizou todo o teu Já tempo. utilizei? Então Já tá ótimo. utilizou todo Muito o tempo. obrigado, professora Zélia. Não, eu que agradeço, Marco, e assim, quero registrar aqui a importância desse trabalho, né? E você fez todo um relato ali. É interessante trazer, a academia trazer também essa temática, até como forma de resgate, né? Então, parabenizo. Eu estava dizendo aqui para o Sérgio e para o Fábio, que estão aqui comigo, eu disse, esse não foi meu aluno, mas é que lá na matéria, muito povo do crime lá, né? Tem Infelizmente não. Mas é, sou colega professor. muitos. Você é orientando do Bechara, do Marco, de quem? Eu fui orientado pelo professor Paulo Casella, da USP. Mas você é professor só, não é? Eu achei que você Sim, fosse. Então tá, eu achei, sou desculpa. professor da universidade. E como eu vou só na segunda de manhã, então. Não, mas agora eu acho que olhando assim, porque eu estou um pouco ceguinha, tenho que botar o óculos. Não, não, eu disse que achei que fosse, quando diz universidade, eu achei que fosse estrito, não, mas é, tá, então, eu acho que eu já te vi, sim, nas Os reuniões, colegas. por favor, na segunda, nas reuniões. Tá Parabéns, certo. Marco Mas, Obrigado. inclusive, por mais que eu seja membro do Ministério Público, estou tão afastada dessa área criminal,
que estar aqui hoje acompanhando esses trabalhos, né, na moderação é uma oportunidade de eu diria, se atualizar um pouco, né? Eu vi os três trabalhos aqui hoje e eu vejo a importância e o distanciamento que eu tenho nesse aspecto. Mas não adianta, né? Cada um escolhe uma linha e, e a gente acaba, sem por priorizar uma, se afastando de outras, né? Inclusive a própria delação ali, que foi objeto de duas conferências, eu peguei só no início, né? E que, como estava no segundo grau, praticamente, que eu fiquei de 2011, não, 2012 a 2015 na área criminal, então peguei pouca coisa em relação a isso. E já, então, desde 2015, totalmente afastado. Essa é uma oportunidade para mim também, viu? E obrigado, o Marco. Eu vou aqui, como tem pessoas que podem estar com o nome trocado, eu vou ler aqui. O Guilherme e o Jorge, eu acho que não tem nenhum deles. Eu percebi que tem dois trabalhos lá da Unicristo, e eu não sei se eles confundiram o horário, né? Tem também a Larissa e o Jorge novamente, eu acho que são orientandos do professor Jorge, lá da Unicristos. Agora, então, eu vou chamar a Tatiane Alves do Nascimento. Eu vejo que, como Tatiane não tem, e como é da lusófona, não é nenhuma de vocês, a Tatiane. Então, a Tatiane Alves do Nascimento não está. A Ana Paula Magna da Silva Franca Castelhano, está? Não. Como nome, não, só se estivesse com outro nome. E, finalmente, o Hermínio Carlos Silva Rodrigues. Também não estão. Eu vou abrir, então, aqui, se tiver algumas considerações, nós tivemos 3 trabalhos, né? E o Sérgio está aqui presencial, o Marco nos acompanha e também a Lara. Então, considerando que nós temos esse tempo, eu, inclusive, deixei todos passar um pouquinho, viu, Marco? Todos passar um pouquinho, justamente porque eu acho, em razão de ser bastante cedo ali, talvez as pessoas. Um dia eu e a professora Rosário confundimos uma banca. Ela achou que fosse depois, e era antes, né? Porque aqui nós estamos já quase meio-dia, e eles estão lá com 6 e pouco agora, né? Sim, então, está aberta a palavra aqui. Sérgio, se quiser fazer considerações. A Cláudia, que é procuradora da República aqui de Portugal, daqui de Portugal, não, nós estamos na Espanha, mas é de Portugal, se quiser, daí teria que vir aqui para falar. O Fábio e os demais participantes, né? Porque tem pessoas acompanhando. Se quiserem fazer algum questionamento para os expositores, está aberta a palavra. Eu queria fazer só uma pergunta, doutor Sérgio. Uma pergunta de como se nós estivéssemos tomando aí uma bebida e conversando, Sérgio. Porque eu estou fora do Brasil há muitos anos, né? Sou professor da área de direito privado, direito comercial, empresarial, e acompanho à distância todo o julgamento da Lava Jato, tento ser buscar informações assim mais corretas possível, que não é fácil, porque a mídia pode ter tendências, né? Mas você que é um profissional e trabalha diretamente com a informação da investigação, você sabe, talvez, né, melhor do que uma informação jornalística. Eu vi sua palestra e gostei muito da sua intervenção, colocando essa questão da teoria dos jogos dentro de uma possibilidade de dar mais possibilidades, talvez, não sei se seriam negociações mais justas, né, dos processos, ou também tornar a coisa processual mais perto do que seria o devido processo legal, né? Porque então, a Lava Jato me parece, né, que houve aí uma grande violação do devido processo legal. Eu digo eu como não sou processualista, e você também pode dizer se houve essa violação do devido processo legal, se houve abuso por partes, ou de um lado ou do outro, né, da justiça.
E aí eu sempre fico na dúvida, como poderia ter sido levado melhor esse processo, na sua opinião, mais técnica, o que poderia ter contribuído, né, para a justiça no Brasil? E é um tema difícil de falar, mas nós estamos aqui na universidade, temos liberdade de expressão, como acadêmicos, não como Sim. como membro, né, mas sim como acadêmico. Você pode ter essa sua liberdade acadêmica aqui, Sim. mas o que você considera, no geral, esse processo, na sua opinião, poderia ter sido melhor ou pior, o que poderia ter sido ajustado entre todo esse caminho, que foram muitos anos, né? Sim. 10 anos, né? É. Muito bem, eu agradeço demais a pergunta, porque ela, ela me faz rever toda a minha fala. Digamos que, como eu expliquei, eu tentei verificar se havia algum defeito da máquina, porque a impressão que nós temos quando falamos de Lava Jato é sempre uma impressão subjetiva. E, de fato, a Lava Jato ela se submeteu a uma série de intervenções, como eu falo, discricionárias. Isso em função da possibilidade de que a lei permitiu isso. Isso aí é um fato, correto? Isso foi danoso? Foi. Foi danoso porque a questão da premiação, da sanção premial, ela tem que ser criteriosa. Mas ela tem que ser criteriosa de uma forma iterativa. Qual é a diferença da interação para iteração? A diferença é que na interação, nós estamos interagindo aqui. Agora, se nós voltássemos amanhã aqui e fizéssemos de novo o que estamos fazendo aqui, nós iríamos perceber que haveria modificações entre a nossa atuação. O que a iteração é danosa naqueles dois modelos? Eles, Fábio, verificaram o seguinte: se você repetir o dilema dos prisioneiros, se você, no primeiro jogo, A traiu B, no segundo jogo, B vai trair A. E se você repetir isso daí, o que vai acontecer é que eles vão chegar a uma conclusão seguinte: vai haver uma escalada de delações recíprocas. E, naturalmente, eles vão fazer acordo. É por isso que você não pode deixar, tem que ser controlada essa interação. Você não pode deixar que descambe para a iteração. A Malu Gaspar tem um livro chamado A Organização. Ela analisa a Odebrecht no processo da Lava Jato. E eu cito no artigo o seguinte, e ela descreve, ela faz um relato como foi a negociação da colaboração premiada da Odebrecht com o Ministério Público. Foi uma iteração total. Cada funcionário entrava na sala, conversava com o diretor, e havia um pacto entre eles para saber. E aí ela faz um relato em que dois funcionários da Odebrecht, um conversando com o outro, e diz assim: olha o fulano, coitado, não sabia de nada e está agora sendo responsabilizado em nome do fulano. Isso destoa, isso, digamos assim, vulnera todo tipo de negociação. É por isso que, se você for analisar friamente, a Lava Jato, ela jamais pode ser classificada como um processo que resultou numa interação controlada, foi descontrolada. Mas essa parte desse descontrole é, viola o devido processo? Ele viola no sentido de que acontecem discricionariedades ali, como que a própria lei diz, a delação ela tem que ser espontânea.
ela viola uma espontaneidade que você acaba, aquela pessoa que está sendo, como a Malu Gaspar relata, ela não foi nada espontânea, ela foi levada para assumir culpas dos outros. Então, se você faz o jogo, no jogo, no bom sentido, ele permite que A, B e C passem a montar por si mesmos suas estratégias. Então, você retira o subjetivismo e deixa com que. Por isso que ele é mais inteligente, mais econômico. E ele protege o sistema, deixando com que eles mesmos decidam. No dilema dos prisioneiros, o prisioneiro A decidiu delatar. Foi ele que decidiu, não foi a polícia. A polícia apenas colocou as condições. Como não há condição, como não há possibilidade de maximização do pior resultado, o que acontece é que o dono da empresa recebeu de graça o perdão judicial. Por quê? Porque delatou uma grande autoridade do escalão. E isso foi. Quem decidiu isso foi a própria autoridade. E ela foi acusada de que estava beneficiando A e B. E se fosse no jogo correto, não seria assim. Não teria sido, porque o jogo protege tanto a autoridade quanto aquele que está sendo convidado a participar do jogo. Porque existem regras para o jogo. Quem lideraria essa performance desse jogo, do Teoria dos Jogos? É o Ministério Público ou é o tribunal? É a lei. Se você estabelece critérios, não há como. O negociador pode até dizer, olha, o sistema não autoriza. É o sistema, é aquilo que Luhmann fala. Olha, quando você tem um elemento exterior ao sistema e ele influi dentro do sistema, o que acontece é a falência do sistema. Essa é a palavra que ele utiliza. O sistema fale porque ele não consegue se produzir a si mesmo e produzir a sua expectativa. É por isso que é meio fenomenológico. Quando nós falamos de Lava Jato, ela não tem mais expectativa. Ela não é um sistema autopoético. Gente, continua aberto. O Marco, o Aurélio, a Lara, querem fazer algumas considerações a mais? Estamos tendo essa abertura porque muitos faltaram, porque a princípio não seria, né? Então, com a palavra. É muito interessante a pesquisa minha e do doutor Sérgio nessa perspectiva, né? Foi exatamente o que eu identifiquei na prática, né? Nos casos que a gente trabalhou aqui, eu sou assessora de gabinete de juiz de primeiro grau, e foi exatamente essa questão da subjetividade, o overcharge. Então, de fato, a lei permite esses espaços, né, essas lacunas, e isso realmente é algo que permite, né, essa plasticidade, o que realmente pode comprometer de modo severo, né, as garantias fundamentais dos acusados, a própria lisura, né, do processo enquanto procedimento. Então, a gente enfrentou muitos problemas práticos, né, nesse sentido, né? E até a própria segurança dessas delações, né, que é o que nos preocupa, chegando ao ponto de termos também restes, né, do GAECO, que já seria aí a fração especializada do Ministério Público de combate ao crime organizado, que foram fraudados por uma das partes, né? Ou seja, eles fizeram carga do hash, alteraram, né, os algoritmos e devolveram. E só descobrimos porque um outro acusado fez a carga e disse que tinha alguma criptografia e não conseguiu, enfim, baixar os arquivos. Então, o Ministério Público pegou o hash, fez uma perícia e na perícia a gente descobriu que não havia nenhuma barreira de segurança, nenhuma criptografia, ao contrário, havia sim uma fraude, uma manipulação de dados, o que é muito sério, né? Então, aqui a gente tomou algumas providências no sentido de que
não é possível fazer carga do hash, né? O Ministério Público teve que disponibilizar um novo hash, ou seja, também há uma insegurança muito grande no que toca a essa produção probatória de elementos informáticos, né? No Brasil não temos um rigor legislativo no que toca ao uso dessa prova. No âmbito da União Europeia, a gente já vê algumas diretivas nesse sentido, né? Que foram tratadas pelo professor Manuel Faria da Costa, professor de Coimbra, né, já reformado, mas é nesse sentido. Então, a gente tem realmente muitos problemas de aplicação e é muito difícil um processo dessa magnitude não ter algum tipo de nulidade. Então, aí a gente tem um enfraquecimento, né, da resposta estatal, não só do ponto de vista legislativo, mas principalmente, né, do ponto de vista da jurisdição. Então, realmente é algo que é muito desafiador para os tribunais, né? Próprias Seria nulidades, essas as minhas considerações. Obrigada. Lara, e as próprias nulidades devem estar sendo cavadas, né, pela defesa. Então, Também. das novas tecnologias, eu vejo que, eu digo, a área do penal, assim, já estou há muito tempo distante, mas eu trabalho com as tecnologias em outras áreas e é isso, né? Os ônus delas têm muitos bônus, mas os ônus é isso, e aí buscam nulidade por meio, inclusive, da tecnologia. Marco, eu lembro que me pareceu que você ia falar. Agora eu te reconheci, Marco, mais próximo e eu de óculos. É porque lá no Mackenzie a gente vê o povo sempre na gravata, entendeu? Aí tá assim. Agora eu te reconheci, sim. Marco, tá com a palavra, Marco. Bom, no contexto de crimes internacionais, eu recordo também aqui que a questão dos guilty pleas, ou os acordos de confissão, que seria o mais próximo que a gente tem de delações, né? Também tem problemas, né? No Tribunal Penal Internacional e os tribunais de Ruanda e Tribunal para ex-Yugoslávia. Eu estudei um tempo na Holanda, enfim, quando estava terminando meu doutorado, então eu fui analisar essas questões do guilty plea, que eu acho que tem alguma influência também para a aplicação para a jurisdição nacional. É bem interessante e lá a Procuradoria, né, o Prosecutor Office também tem dificuldades para, vamos assim dizer, validar esses guilty pleas, porque no contexto de crimes internacionais é mais complicado ainda, né? Porque se envolve ali crimes contra a humanidade e tem a questão da proteção das vítimas. Então, é muito difícil. Realmente, esses julgamentos são muito complexos e há uma crítica do direito penal clássico, né, e do direito nacional sobre essa questão da justiça internacional e justiça do Tribunal Penal Internacional mesmo, porque nós temos dificuldade de, vamos assim dizer, implementação, e esses tribunais são bastante seletivos na escolha dos casos, porque a jurisdição nacional ela é complementar, quer dizer, o tribunal é complementar à jurisdição dos estados. Então vejam que, assim, embora a gente esteja, às vezes, no contexto de crimes internacionais, as dificuldades relacionadas às delações premiadas ou a um guilty plea, por exemplo, que seria um acordo de confissão, também está presente. E às vezes até com mais peculiaridades, com mais dificuldades, porque alcançar esses indivíduos relacionados a essas graves violações de direitos humanos é também bastante complexo, né? Então não é simples, é um desafio para a justiça internacional, é um desafio também para a questão da justiça de transição. A justiça de transição é um projeto permanente dos estados, né? Então a Alemanha, por exemplo, ainda faz justiça de transição, acho que foi a transição mais bem feita, que vai para um aspecto de instituições, um aspecto educacional, no que envolve a questão do legado do nazismo. Ô, Marco, você fechou teu microfone. Ah, desculpa, acho que foi agora no final. Sim. Então, é interessante pensar também essa questão da justiça de transição como um projeto permanente, né? A Alemanha, por exemplo, fez e ainda faz até hoje o julgamento de nazistas e tal. Então, isso é um projeto permanente dos estados. Quando a transição não é bem feita, os estados tendem a novamente repetir essas graves violações de direitos humanos em regimes de totalitarismo, de autoritarismo.
Ele estava falando sobre guilty plea, que também encontra problemas na justiça internacional e até na justiça de transição, né? Então é interessante pensar esse contexto também. Interessante, né? Interessante. Bom, eu vou, então, eu agradecendo a participação dos 13, inclusive essa oportunidade que tivemos pela ausência dos demais de debater, eu acho que isso é, é muito interessante, né? Porque às vezes os 10 minutos primeiro que são curtos, né? Tanto que o Marco disse: não vou usar todo o meu tempo, porque passa, a gente não vê. Eu, quando falei para o Sérgio aqui, ele já passou os 10, já tinha passado 12, né? Então, mas ainda, tivemos, assim, por conta dessas ausências, essa oportunidade. Eu vou fazer o registro aqui, gostaria que o Fabiano, então, para efeitos de registro ali para não certificação. Então, eu vou ler novamente. Né? Eu vejo que não entrou mais ninguém, mas mesmo assim eu vou fazer o registro aqui. Guilherme Fernandes e Jorge Rocha, então, da Unicristos, não estão presentes. A Larissa Lavor e novamente o Jorge Rocha, por isso que eu presumo que ele seja orientador de dois. A gente chama de Veron, né? Mas o primeiro nome é Jorge e o segundo e o último é Rocha. Também não está presente, Fabiano. A Tatiane Alves do Nascimento, que ela da Lusófona, eu achei que estaria presente, também não está aqui nem presencial. A Ana Paula Magna da Silva Frasca Castelhano, do Brasil, da Faculdade de Direito de São Paulo, também não está presente, e o Hermínio Carlos Silva Rodrigues, do Instituto Superior Politécnico de Benguela, né, que seria presencial. Está aqui. Desculpa, então. Então, eu quero aqui, nós não vamos concluir, eu vou chamar, você Sim. pode vir aqui, ele vem aqui. Sim. Então, desculpa, eu não o conhecia. Então, eu vou passar a palavra, ele vai estar presencial aqui. Hermínio Carlos Silva Rodrigues, do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela. Pode vir aqui. Ele vai abordar o seu trabalho, que tem o título Compliance Criminal e Responsabilidade Penal de Entes Coletivos. Admissibilidade incriminadora do relatório do Compliance Office face ao princípio, aqui é... Tá bom, então vou passar a palavra aqui, vou colocar para que os que estão acompanhando online tenham essa. Quero registro aqui a presença do professor Lorenzo, que entrou na sala nesse momento, e é bom vê-lo, professor. Eu passo a palavra ao Hermínio para a sua exposição. Sim, muito obrigado a todos, bom dia. Peço desculpa em primeiro lugar pelo equívoco. Eu de facto andei a saltar nas salas porque não estava a ver bem o programa, qual era a minha inserção. Bem, como também são 10 minutos e temos que ser rápidos, eu vou fazer um resumo, digamos, circunstanciado daquilo que é o problema que venho falar. Adianto já que não tenho grandes soluções, tenho algumas sugestões, porque são problemas processuais que se colocam recentemente, portanto, em que há muito pouca doutrina, há muito pouca produção sobre esta matéria, e trata-se justamente da relevância processual penal em termos de prova, e nomeadamente relevância incriminadora, do relatório do Compliance Officer. Bem, o que é isto do Compliance Officer? De certeza que já ouviram falar, de Criminal Compliance, não é? A doutrina tem tido muita dificuldade em acompanhar, principalmente ao nível da Europa, por influência da legislação da União Europeia. A doutrina tem tido dificuldade em acompanhar na produção de modelos doutrinais próprios para densificar aquilo que está legislado em termos de responsabilidade de pessoas coletivas. Digamos que o legislador se adiantou gravemente àquilo que era a convicção da própria doutrina. Por exemplo, ao nível dos autores alemães, ainda persiste uma grande
hesitação naquilo que é a admissibilidade ampla da responsabilidade dos entes coletivos como tais, mas a verdade é que é uma realidade legislada ao nível de vários ordenamentos jurídicos e tanto nos modelos de heterorresponsabilidade como de autorresponsabilidade, e passo a descrever resumidamente os programas, os modelos de heterorresponsabilidade baseiam a responsabilidade de entes coletivos numa transferência de responsabilidade, uma responsabilidade vicarial. Portanto, alguém que é um agente individual, humano, age no interesse e em proveito do ente coletivo e transfere a responsabilidade do ilícito praticado para o ente coletivo, porque há justamente esse benefício do ente coletivo do ilícito praticado. E nos modelos de autorresponsabilidade faz-se, digamos, um pensamento nos seguintes moldes. O ente coletivo tem uma espécie de dever de garante de boa organização, de sã organização, de modo a que lá está, até digamos, num sistema autopoético de organização, evitar o cometimento de ilícitos no seu seio e no seu interesse, e por isso, se esses ilícitos acontecem, então é porque o ente coletivo está mal organizado e deve, portanto, responder também pelo ilícito praticado. Assim, de uma forma muito resumida, os modelos de hetero e autorresponsabilidade. Bom, a verdade é que uma das grandes hesitações tem sido a ideia de que muitas vezes os agentes individuais aproveitam as estruturas do ente coletivo para disfarçar o cometimento de ilícitos em proveito próprio e não em proveito do ente coletivo. Portanto, há que fazer um facto de conexão. E esse elemento de conexão, o facto de conexão, é justamente o efetivo interesse e benefício do ente coletivo, que ao nível da culpa do ente coletivo, depois terá que ter um elemento operacional. E esse elemento operacional é justamente a deficiente organização. Onde é que nós vemos essa deficiente organização? Tem-se sugerido que essa deficiente organização deverá ser apreciada pelos programas de cumprimento normativo voluntário que essa organização adotou ou não. Se adotou, se são suficientes e eficazes; se não adotou, então deveria ter adotado, e por isso é uma entidade mal organizada que deu aso ao cometimento de ilícitos por omissão de deveres de vigilância, nomeadamente, por parte de quem detém posição de liderança dentro dessa organização. Bom, então, uma figura central que surge aqui é justamente o compliance officer, como aquele que dentro da organização do ente coletivo está incumbido de conceber, implementar, vigiar o cumprimento desses programas de criminal compliance e, em geral, também outros programas de cumprimento normativo, até mesmo due diligence, por exemplo, etc. E a questão é, este compliance officer produz elementos, produz relatórios, produz informação, é, na verdade, uma pessoa que tem um conhecimento holístico do funcionamento da instituição. É um vigilante, no fundo. Portanto, esta pessoa, exatamente, mas esta pessoa tem formação privilegiada e produz relatórios regularmente. A questão aqui é, se é uma espécie de pressuposto negativo da responsabilização do ente coletivo, que ele não tenha uma boa organização ao nível da vigilância dos seus agentes individuais, dos seus trabalhadores, dos seus quadros intermédios, etc. Então, a acusação, o Ministério Público, enfim, estamos em Espanha, a Fiscalia, terá que ter um qualquer elemento de prova que consiga demonstrar que essa organização não é suficiente. Então, como é que faz? Vai apreciar justamente os relatórios do Compliance Officer. Através desses relatórios, vai ver se, de facto, os programas de cumprimento normativo estavam a ser implementados e, efetivamente, observados. Então, no fundo, temos um órgão do ente coletivo a produzir regularmente elementos que podem ser usados como prova contra o próprio ente coletivo. Ora, de que modo é que isto não põe em causa os princípios normalmente assegurados em qualquer Constituição, portanto, de não inversão do ónus da prova e até mesmo de não autoincriminação?
Bom, esta é uma questão. Por outro lado, também, que estatuto processual pode assumir um compliance officer na medida em que ele poderá funcionar e deverá, em algumas situações, funcionar como o chamado whistleblower? Porque o compliance officer tem o dever de chamar a atenção para para as estruturas administrativas ou de gestão do ente coletivo. Portanto, quem tem dentro do ente coletivo posição de liderança tem a obrigação de chamar a atenção para o cometimento de ilícitos no seio da organização, no seu interesse ou não, mas que podem passar também pelo interesse e benefício do ente coletivo. Ora, se ele denuncia a administração e a administração não quer saber, faz vista grossa, não terá o próprio compliance officer a obrigação de denúncia junto das autoridades, sob pena de ser ele um cúmplice também da situação? Portanto, aquele que tem informação privilegiada porque faz um mapeamento de todo o funcionamento da instituição ao nível do cumprimento normativo de normas com incidência penal, vai depois também poder ter implicitamente a obrigação de denunciar. Portanto, temos um órgão do ente coletivo que tem a obrigação de denunciar a prática de crimes dentro desse ente coletivo que podem depois ter ligação, não é, ao próprio ente coletivo ao nível de responsabilização. Outra questão que se levanta aqui é saber de que modo é que uma acusação, o Ministério Público, por exemplo, poderá ter acesso a estes elementos de prova. Há um dever de colaboração obrigatório, ou seja, para o ente coletivo se eximir de responsabilidade ou atenuar a responsabilidade, tem um dever de colaboração com as autoridades jurisdicionais ou até mesmo pode passar por uma fase administrativa prévia, por exemplo, que é outro problema também, mas tem um dever de colaboração obrigatório ou tudo isto terá que passar pelas regras dos meios de obtenção de prova em processo penal. Portanto, há um dever de entrega ou o Ministério Público tem que se socorrer de instrumentos para ir buscar essa prova. Estou a falar, nomeadamente, dos relatórios do Compliance Officer. Por outro lado, também, estes relatórios do Compliance Officer, numa boa parte das vezes, têm ligação muito estreita com autoridades de supervisão e de regulação. Se estivermos a falar, por exemplo, de instituições financeiras, de crédito, enfim, no setor bancário, por exemplo, altamente regulado pelos bancos nacionais, ou até mesmo, por exemplo, a atividade financeira de instituições de intermediação ou até de participações sociais, portanto a Bolsa, tudo isso é altamente regulado nos diversos Estados por entidades administrativas com poderes de aplicar sanções ao nível administrativo, mas têm poderes de supervisão, e que estas entidades coletivas têm a obrigação de colaborar com um certo nível bastante apreciável de transparência com estas autoridades. Portanto, entregando estes relatórios que passam justamente por relatórios de compliance. Ora bem, em que medida é que isto depois poderá ser utilizado em processos de crime, uma vez que estas entidades reguladoras e de supervisão têm também o dever de denúncia da prática de ilícitos, nomeadamente ao nível de branqueamento de capitais, e cada vez têm mais este dever de denúncia, por exemplo, ao nível das instruções da União Europeia, as várias diretivas que têm sido baixadas nesta matéria, estas instituições têm o dever de denúncia e podem utilizar estas informações que foram prestadas ao nível de um dever de colaboração obrigatório. Bom, tudo isto para dizer que o ente coletivo ou a pessoa coletiva, enquanto arguido no processo penal, fica aqui altamente exposto, muito mais exposto do que um arguido pessoa individual, ao nível da incidência constitucional, direitos, liberdades e garantias, com, portanto, projeção em termos penais e processuais penais. Há aqui uma sugestão que se pode avançar, isto para terminar, que é a ideia de que poderá ser admitido, poderão ser admitidos em sede de processo penal, estes elementos obtidos por dever de colaboração prévia administrativa, sempre que estas informações decorram da prestação obrigatória de informações nos termos decorrentes da Lei de Supervisão e de Regulação. Todos os elementos que forem obtidos e que não constituam cumprimentos de dever obrigatório de colaboração não podem ser valorados em sede processual penal, teriam que ser elementos obtidos
por recurso aos meios de obtenção de prova do processo penal. Bom, há aqui questões que ficam no ar e bom, ainda estou a investigar sobre esta matéria também e é a minha sugestão, é a minha colaboração para o dia de hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Obrigada, Hermínio. Eu e o... Não, pode ficar aqui se tiver algum questionamento, né? Eu vi que entrou mais uma pessoa, mas não é nenhum dos apresentadores. Então, eu pergunto aqui se tem algum questionamento. Eu e o Fábio estávamos falando aqui, Hermínio, porque aqui consta como Portugal, mas ele disse que o Instituto é de Angola. É de Angola, sim, sim. Você é professor em Angola? Sou sim, sou sim. E você disse que está investigando isso no doutorado? Estou a investigar a matéria mais abrangente da responsabilidade penal de entes coletivos. Sim. Num programa de doutorado? Sim, no programa de doutoramento. Sim. Então, porque o Fábio disse, eu não sabia, mas o Fábio, como mora em Portugal, é realmente de Angola. Ele disse, não. Talvez por uma questão de ser ibero, não é? Talvez isso. Alguém pensou que era Portugal? Não, eu apresentei-me mesmo como Angola. Eu apresentei. Sim. Quase há 20 anos. Quase há 20 anos. Então, força. Sim, é bastante longe, 600 quilómetros. Sim, claro. Luanda é a capital e tem outros recursos também, mas... Você é português ou não? Sou luso-angolano. Muito bem, se tem alguma consideração a fazer? Eu vou aqui para o Fabiano, então, agora eu acho que, né, Fabiano, então, queria fazer aqui, eu vejo que o Guilherme e o Jorge não entraram, a Larissa e o Jorge também não, a Tatiane Nascimento, da Lusófona, não está aqui, eu já perguntei para os presentes, não está. A Ana Paula Frasca Castelhano, que é da USP, também não está. O Hermínio, que eu achava que não estava, está, né? Que bom que esteve, que conseguiu nos encontrar aqui. Eu estava com dificuldade mesmo na sala. Estava a ler bem. Sim. Mas eu acho que Fábio, tu acha que seria necessário? Eu acho que não, né? Assim, porque os outros... Dá para fechar o painel? Tá. Eu quero saber se os que estão acompanhando online têm alguma consideração a mais. Eu vi que tem alguns participantes aqui que não são os expositores, se quiserem fazer, senão eu vou encerrar, então, o painel, porque, a princípio, o último seria o Hermínio, então você está dentro do teu horário, você não... É porque, como faltaram alguns, eu antecipei. Eu só tenho receio, Fábio, que a Ana Paula ainda não chegou o horário que seria dela. Não tem problema. Não. O dever entrar na hora de início. Do início, tá? Porque os demais todos, né, já estaria dentro do horário. Então, eu declaro encerrado esse painel. Quero agradecer muitas apresentações, aqui eu vou fazer na ordem, do Sérgio, que está aqui presente, da Lara, que nos acompanha desde João Pessoa, do Marco Aurélio, que é meu colega, professor do Mackenzie, e do Hermínio, que é professor, então, em Benguela, né, em Angola, e agora o Fábio revelou aqui, porque os que estão, como ele falou, longe do computador, ele disse, queremos fazer um encontro em Angola. E aqui o professor Hermínio já se disponibilizou, eu mesmo não conheço Angola, e certamente, Fábio, serei uma das presentes lá, viu? Então, quero agradecer e parabenizar os expositores pelas brilhantes exposições, por partilhar suas investigações. Eu reitero que para mim foi uma oportunidade, né, como todos, minha exposição de ontem, meu objeto de pesquisa são os direitos sociais, especificamente os direitos de seguridade, o financiamento deles, e mesmo como membro do Ministério Público, tenho me afastado muito da área penal e processo penal, então sempre é bom, e até porque os temas
postos aqui, todos dizem respeito a nós enquanto cidadãos, né? Porque a perspectiva apresentada aqui pelo Marco, né? Justiça de transição, todo esse resgate que faz aqui, tanto a Lara quanto o Sérgio, a questão relacionada à delação, os problemas encontrados, porque, na verdade, a lei tem pouco mais que 10 anos, né? Na verdade, tem 10 anos e até a aplicabilidade de todos esses problemas, e depois todos os casos citados, tanto pela Lara quanto pelo Sérgio, são casos que envolvem muito poder econômico também, né? E aí, quando tem o poder econômico envolvido, a gente sabe das dificuldades. A Lara até trouxe aqui, né? As fragilidades, né, que as novas tecnologias têm nesse programa, tudo são desafios para que o Estado, né, enquanto ente que promove a ação penal, né, o Estado ele tem que se aparelhar no sentido de ter instrumentos adequados para isso, né? E o Hermínio também trouxe aqui para nós essa questão interessante, essa perspectiva dos entes coletivos, né? Ele disse muitas vezes, em nome do ente coletivo, o individual ele se aproveita, acaba incriminando e em proveito próprio, e não do próprio ente coletivo. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade que o professor Fábio tem me concedido, assim, já desde o início do Iberujur, em especial nessa universidade, que para mim é uma parceira, Marco, é uma parceira, inclusive, uma parceria muito boa com o Mackenzie, né? Temos dupla titulação com a instituição. Ontem, Marco, na abertura, eu fiz um registro porque os convênios que tem, tanto com a nossa universidade quanto que você fez o doutorado, a USP, eles foram levados à frente pela professora Pilar, que faleceu faz 2 meses. Assim, por mais que são as instituições, quem dá alma aos convênios são as pessoas. Eu fiz um registro aqui de agradecimento, não só em meu nome, mas a próprio, em nome do Mackenzie também, tudo que a professora Pilar, inclusive a professora, o professor Lembo e a nossa querida professora fizeram uma homenagem à professora Pilar, justamente porque pelo que ela fez, né, em prol desse convênio, dessa dupla titulação. Eu mesmo já tive a oportunidade de ser orientadora do Mackenzie, de uma dupla titulação aqui, e que é de um colega nosso. A outra foi o professor Felipe, e sempre com a professora Pilar. Agora, um aluno está iniciando, e já por conta da ausência da professora, e ontem até fiz esse registro para o ex-reitor, que saiu há 5 meses, o professor Ricardo, da importância da professora Pilar para o Mackenzie. E agora, diante da sua ausência, então, o querido professor Lorenzo, que é o diretor desse seminário, vai orientar por parte da Universidade de Salamanca uma tese, e lá, por parte do Mackenzie, o nosso colega, o professor José Carlos Francisco, Marco. Então, assim, para mim, professor Fábio, que está nos ouvindo aqui, estar aqui co-coordenando essa atividade nessa universidade é motivo, assim, eu diria, de grandeza sua, me permitir isso, porque é uma universidade que é cara para mim, enquanto professora, que estive por 2 vezes aqui, como professora visitante, uma e outra como pesquisadora, justamente decorrente desse convênio que tem o Mackenzie com a Universidade de Salamanca, universidade que esse ano completa 806 anos, né? Então, eu concluo aqui esse painel, e muito obrigado aos 4 que expuseram aqui. Eu acho que quem não entregou o trabalho completo tem o prazo estabelecido no edital, 30 dias, né, para entregar o trabalho, e que é uma publicação sempre
de reconhecimento internacional, até porque assim tem tido uma boa distribuição, né, Fábio? Então, encerrando os trabalhos, eu vou, então, autorizar o Fabiano aqui, a Rosário, que entrou agora, mas como é Rosário, a não ser que esteja com o nome de um dos participantes, então, se quiser falar, porque, eu repito, não estão presentes a Ana Paula Castelhano, a Tatiane Nascimento, a Larissa e o Jorge Berron, e também o Guilherme e o Jorge Berron também. Então, feitas essas considerações, encerro o trabalho agradecendo os presentes que estão aqui, né,